Eu tenho mais de 100 livros na minha lista e hoje quem vai decidir minhas leituras de março não sou eu. Hoje é dia de montar minha TBR de março usando um copo. E isso pode dar muito errado. Porque pensa comigo, e se sair um livro que eu tô evitando há 2 anos? E se sair um calhamaço? E se justamente o livro que poderia salvar a minha ressaca literária não aparecer? Eu prometo que não vou trocar nenhum livro depois de tirar. Então nesse vídeo você vai ver caos, possíveis surtos, tentativas de negociação e no final a definição oficial das minhas leituras de março. Vamos ver se março vai ser o mês da redenção ou só mais um episódio da minha crise literária. Eu queria só fazer um adendo aqui antes da gente começar e explicar um pouco pra vocês o que é TBR. TBR é a sigla em inglês pra To Be Read, que é para ler. Então, tipo assim, a TBR são os livros que eu vou ler em março, os meus para ler de março. Entendeu? Só isso, basicamente isso. Fala tipo assim, em março eu quero ler tais livros. Essa é a sua TBR. É simplesmente isso. Então eu tô usando o copo para poder montar a minha TBR e eu ter um leque ali de opções para poder escolher as minhas leituras em março. Não necessariamente eu preciso ler todas, né? Enfim, é porque eu acho legal montar isso de uma forminha diferente para ver se dá um ânimo na leitura. E a outra que eu queria explicar para vocês é o Scooby, que é esse aplicativo de leitura que eu acho super legal. Ele é tipo uma biblioteca virtual. Ele é exatamente isso. Você não tem como ler dentro do aplicativo, mas você consegue salvar todos os seus livros. Tanto os livros que você quer ler, os livros que você está lendo, os livros que você já leu, como você ter amigos também, sabe? Você tem como me seguir pra você ver o que eu tô lendo, o que eu já li, o que tá na minha lista pra ler, você tem como comentar ali, curtir. Vou deixar o link do meu Scooby aqui na descrição. Todos os meus amigos que leem um pouquinho de livro, eu falo do Scooby pra eles, eles adoram, porque às vezes a gente pega uma indicação de livro e acaba ficando perdida, né? Essa indicação some na nossa cabeça, ficar salvo no Instagram, ficar salvo no TikTok, anota num bloquinho de notas, enfim. E aí quando você vai na livraria, você fica completamente perdido e acaba escolhendo algum livro que a pessoa lá te indicou, que você achou a capa interessante, e às vezes aquilo nem vai ser tão do seu gosto quanto você achou que seria ali na hora, escolhendo na pressa. Então eu acho muito legal, sempre que eu vou na livraria eu já abro o Scooby ali, vou na minha lista de quero ler e procuro ali o que eu mais estou a fim de ler e compro ali na livraria mesmo. Então eu indico esse aplicativo porque facilita a minha vida. Quando eu tô conversando com alguém ou assisto algum vídeo, alguém me indica, eu já vou ali e deixo salvo no Scooby. E é legal também porque você pode ver a sinopse, você pode ver a resenha das outras pessoas, você pode fazer a sua própria resenha e você pode dar nota, inclusive favoritar. Então bora, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar. Aqui nesse copo, como vocês podem ver, coloquei uns papeizinhos picados que tem temas. Vamos por assim. Por exemplo, vou mostrar uns pra vocês. Esse aqui é título com 4 ou mais palavras. Então, dentro da minha lista, eu escolho um livro que tem essa pegada. Ou aqui, capa rosa. Botei várias opções. Tem também com detalhes na capa. Por exemplo, capa com montanha. E por aí vai. Botei várias opções aqui nesse copo. Vou sortear. E o que sair, eu tenho que escolher da minha lista com esse tema específico que saiu. Vamos ver, porque talvez saiam livros que eu tô evitando, livros que me tirem da zona de conforto. Vamos lá, quero testar se isso vai fazer eu ler mais, se vai ficar um pouco mais divertido, se vão sair livros que eu não tava esperando e que me deem mais vontade de ler. Quando eu sortear, eu vou filmar a tela no iPad do Scooby, que é onde tá a minha lista dos livros, porque praticamente todos os livros aqui que estão na minha estante eu já li. Acho que só tem um que eu não li ainda. Então eu vou filmar a tela do iPad com o Scooby ali. Conforme a gente for saindo, eu vou gravando a tela e escolho algum livro com aquele tema sorteado. Então bora começar. Eu vou sortear 5 livros pra esse mês, porque eu já tô lendo um. E eu tenho um outro livro que eu já tenho que ler, que é do Clube do Livro da minha cidade, que ele é presencial. Então, 2 eu meio que já tô lendo, então vou sortear 5, que eu tenho essas 5 opções pra ler ao longo de março. Eu vou dar uma embaralhada aqui, porque eu tirei alguns papeizinhos pra mostrar pra vocês, então eles vão estar por cima. Eu não botei muitas opções, não. Eu botei só 10 opções, porque como eu vou sortear 5 livros só, eu coloquei só 10 opções. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de fazer, porque fica um pouco diferente da forma de você escolher os seus livros, né? Tipo eu, que tenho muitas opções de livros ali pra escolher,
eu acabo ficando um pouco perdida e às vezes nem consigo decidir algo pra ler, tipo Netflix, que você vai rolando e no final que você acha alguma coisa pra assistir e já tá com preguiça. Então, mais ou menos isso. Eu quero testar se isso vai fazer eu ler mais. Então aqui eu já dei uma embaralhada, voltei tudo aqui pro copo e bora sortear o primeiro. Enquanto vou aparecer aqui, eu vou colocar o print, o vídeo, né? A gravação de tela do iPad aparecendo aqui do lado, para vocês poderem acompanhar. Agora, oficialmente, começamos. Coloquei a gravação de tela aqui. Estou com 96 livros no Quero Ler aqui no Scoob. Eu tinha mais de 120, mas ano passado consegui dar uma boa enxugada. E alguns eu não atualizei aqui ainda, mas eu vou deixar esses 96 só contabilizados porque eles já estão aqui. Vamos então para o primeiro sorteio. São 5, lembrando. Vamos ver. Vou pegar bem daqui. A minha mão mal cabe aqui. Eu quero esse aqui, ó. Você. Ai. E vamos de capa amarela. Eu coloquei só 2 opções de capas com cores. E confesso, são os que eu menos fiquei animada em tirar, porque são os mais sem graça. Os outros eu acho mais legais, são mais diferentes. Mas, vamos lá tentar achar um que seja de capa amarela que eu vá ler, que eu queira ler em março. Então temos aqui a opção de Mulherzinhas, que é uma capa amarela. Mas não sei se eu tô muito afim de ler isso hoje, não. Temos também Impostora, que eu acho que uma opção melhor que essa talvez não vá ter, né? Porque ela é completamente amarela e já tava na hora de eu ler esse livro. Tem esse A Toca das Raposas aqui, Tudo Pelo Jogo, que eu não sei, é um amarelo mais clarinho, mas vamos lá. Se temos mais opções... Ah, aqui apareceu bastante coisa, né? Temos os Davenport, que é um livro de romance de época. Falam que é muito bom esse livro, não sei, apesar da nota aqui no Scoob não estar lá essas coisas, né? Amor, teoricamente, acreditem se quiser, eu só li um livro da Ellie Hazelwood, que foi Noiva, e eu amei. Então, fiquei curiosa para ler os outros livros dela. Então, Amor, teoricamente, é uma boa opção. E tem esse também, A Guarda-Costas, que eu achei bem legal, que é uma pegada diferente. É bem esses romancezinhos fofos, clichês, mas a guarda-costas é a mulher. Então, eu achei muito legal, porque parece ser uma coisa meio... Ela é toda, tipo, fodona, sabe? Lutar e tal. E ele é um astro de Hollywood. Então, achei interessante e fiquei curiosa para saber como é que vai ser essa história. Então, bora! Qual que vai ser o escolhido de capa amarela? Eu acho que eu vou com A Impostora. Vou deixar aberto aqui na sinopse, enquanto eu explico um pouco. Primeiro eu vou explicar por que eu escolhi A Impostora. Eu escolhi esse livro porque eu acho que eu tenho mais opções aqui na minha lista de romances bobinhos e tal, porque eu comecei a ler um pouco mais de suspense e thriller por agora. Então eu tenho medo das outras categorias não ter nada desse sentido e ser uma TBR só de romance. Então, para eu ter opções, eu escolhi A Impostora porque eu acho que não vou ter outras opções muito boas de suspense ou de algo diferente de romance. Então, coloquei A Impostora na lista por isso. E o livro é da mesma autora de A Guerra da Papoula e de Babel, que foram 2 livros que estouraram muito por aqui, né? Inclusive, Impostora também, o hype dele já até passou e eu tô super atrasada nessa leitura, mas... fazer o quê, né? Uma hora ela tinha que vir. O livro conta sobre 2 escritoras que elas estão na faculdade, eu acho que é em Yale. Na realidade, elas estudaram em Yale, elas são amigas, são escritoras, e assim que elas se formaram, elas publicaram seus livros na mesma época. Só que uma delas ficou super famosa e foi super conhecida e tal, enquanto a outra ficou completamente de lado e ninguém nunca ouviu falar muito dela, ela não ficou famosa, o livro dela não bombou. Essa que ficou um pouco famosa, ela acaba morrendo num acidente meio estranho. A outra, que não estava famosa, decidiu que era o momento dela de brilhar e roubou um manuscrito da amiga para publicar em seu próprio nome. E daí a história vai desenrolar. Então eu fiquei curiosa, eu achei essa pegada interessante e quero ver o que vai acontecer. Então, A Impostora é o primeiro livro dessa TBR. Bora para o segundo livro dessa TBR de março.
Vamos ver o que saiu. Capa rosa. Só porque eu falei que eu não queria que saísse os capas coloridas, saíram os únicos 2 papéis que eu coloquei de capa de cor. Mas tudo bem. Bora aqui gravar a tela do Scooby, já estamos aqui. Vamos de capa rosa. Capa rosa a gente tem 1 milhão de opções, porque tudo quanto é romance tem capa rosa. Primeiro aqui, Férias de Matar, da Tessa Bailey, ele tem rosa e verde, então eu não vou nele, porque tem outros que são completamente rosa. Vamos nesse aqui. Eu, Você e a Nossa Pequena Mentira. Essa autora é uma autora independente, ela é brasileira, Brenda Paiva, e eu adoro os livros dela. Ela está escrevendo uma série, que eu já li 3 livros dessa série, ela lançou o 4º há pouco tempo, que eu acho que na realidade é um conto, e está escrevendo o último volume da série, ou o penúltimo, se eu não me engano. E eu amo os livros dela, então ela lançou esse aqui fora dessa série, mas eu salvei também porque ela praticamente se tornou uma das minhas autoras favoritas, eu indico muito ela. E a série que eu tô falando pra vocês é Os Canalhas do Hóquei. Eu vou deixar aqui também as opções. Eu amo esses livros, todos sendo Kindle Unlimited. E tipo assim, eu fiquei apaixonada por eles, porque eles não são só romance bobinho de faculdade e tal. É claro que eles são do Hóquei, né, pelo nome. Mas é muito divertido, tem uma profundidade, todos eles têm um drama pessoal muito profundo e ela aborda isso, ela traz esses conflitos, ela resolve os conflitos, ela escreve muito bem. E eu fiquei impressionada, porque às vezes a gente acha que um autor independente não vai ter não tem a mesma estrutura que um autor grande, que tem editora e tudo, e você vê que a pessoa praticamente fazendo tudo sozinha, ela tem uma capacidade absurda. Então eu indico muitos livros dela, inclusive quando ela lançar esse livro que ela tá escrevendo, eu vou fazer um vídeo aqui no canal só dessa série, porque é de cair o queixo, se tornou uma das minhas séries favoritas, e depois todas que eu li, que são meio de esporte, assim, meio que ficaram sem graça perto dessa série dela. Eu de verdade sou apaixonada, se eu fosse você e se você gosta desse estilo, eu leria. Então eu salvei esse livro basicamente por ser dela. Simplesmente por isso eu literalmente vou ler tudo que ela publicar. Esse livro também eu acho que é um romancezinho cheio e fofo. É um Enemies to Lovers. Aqui tá falando que eles sumiram no meio de um enterro, que ninguém sabe o que aconteceu, que boatos falam que eles foram se casar em Las Vegas, mas todo mundo sabe que eles se odeiam. E eles são super famosos em Nova York, tipo, eles são esses jovens socialites, assim, sabe? Famosinhos na internet. E que a mídia toda tá atrás deles tentando saber o que aconteceu. Então eu fiquei muito curiosa e fiquei com vontade de ler. Como eu falei, eu leria tudo que ela... Eu vou ler, leria e vou ler tudo que ela publicar. Então esse livro é um forte candidato. Ela só escreve bastante, ó, esse aqui tem 560 páginas. Temos também Sem Defeitos, da Elsie Silver, que tá super hitado na gringa, né, e veio pro Brasil. Eu não sei se aqui ficou tão famoso quanto lá, mas lá eu vejo tudo quanto é gente lendo, e eu fiquei doida pra ler essa série, só que é começar uma série nova. Então, tipo assim, é um dos livros que eu mais quero ler esse ano, mas eu não sei se eu quero começar uma série nova. Fala sobre cidade de interior, essa coisa meio country, coisa de cidade pequena. Eu amo esses romances assim. Nosso protagonista, ele faz rodeio com touros, ele é super famoso, assim, nessa área, né? E aí ele começa a ficar interessado na filha do agente dele. Só que ele teve uma briga aí, então ele tá super polêmico. Tipo, o nome dele tá meio na lama, assim. Então, ela acha melhor eles não se envolverem, porque ele não pode ter mais nenhum escândalo ligado ao nome dele, senão ele meio que vai ser cortado. Basicamente, a história é essa. Tem também o Lorde do Meu Coração, que é um romance de época, mais uma saga de romance de época, só que eu já tô lendo várias, tem um monte que eu tenho que terminar. Então eu acho que eu não vou começar agora uma nova saga de romance de época. Também tem Secretamente Sua, da Tessa Bailey. Eu li uns 3 livros dela já. Gosto de todos, não amo, mas gosto. Romancezinho básico, clichê, fofo, romântico. O protagonista é herdeiro de uma das vinícolas de maior renome da região. E a nossa outra protagonista, ela é contratada para fazer o paisagismo ali da vinícola, assim, da fazenda, da casa da fazenda ali em volta. Só que eles eram amiguinhos quando eram adolescentes, acho que eles quase ficaram, não sei se chegaram a ficar. Então meio que vai ser um reencontro aí com essa pegada de vinícola e tal. Romance fofo, clichê, entrega o que promete. Ai, tem mais 1000 opções de rosa aqui, mas eu acho que o que pegou o meu coração foi
Eu Vou Ser a Nossa Pequena Mentira, porque eu tô super ansiosa pra ler esse livro. Eu confesso que quando ela lançou, que foi em 2025, eu já salvei aqui no meu Scooby, mas não procurei muito saber e não tava com muita vontade de ler, porque eu sabia que ia ser um livro um pouquinho maior. Só que agora, lendo um pouco da sinopse, eu fiquei muito curiosa, fiquei empolgada. Lembrei o quanto eu gosto da escrita dela, então vou escolher Eu Vou Ser a Nossa Pequena Mentira. Terceiro sorteio. Agora vai sair uma coisa diferente, porque não tem mais cor. Eu vou até olhar pro lado assim, ó. Peguei. Vamos ver. Flores na capa. Agora eu gosto assim, uma coisinha mais diferente. E eu que escrevi, porque que eu botei cor? Sabe-se lá. Bora pro Scooby. Já tô gravando aqui. E a primeira que eu já vi foi esse aqui, Edenbrook, que tem rosinhas na capa. Eu olhei bem perto aqui pra ver, mas são rosas. Só que romance de época, começar uma nova série, pra mim, não quero no momento que eu preciso terminar. Eu tô lendo umas 5 séries de romance de época ao mesmo tempo, então eu preciso terminá-las primeiro. Pera. Actos Ousados, cheio de flor na capa. Eu tô super ansiosa pra esse livro, mas também é uma série de romance de época que agora, por agora, eu não vou ler. Eu preciso terminar as que eu tô lendo. Temos um interessante aqui. O Rei Sol é o terceiro volume da saga Artefatos de Uranus e eu tô gostando bastante. É uma farofona. Farofona. Eu li os 2 primeiros, né, obviamente, que é a Rainha Sol e o Rei Aurora. E mistura Trono de Vidro com A Seleção, com, sei lá, Acotar. Mistura tudo, farofona, farofona. É basicamente o quê? Era um reino inteiro que foram divididos em pequenos reinos. E aí, o Rei Sol sempre faz uma competição pra ver quem vai ser a esposa dele, uma competição mortal. Isso lembra alguma coisa? Talvez A Seleção. E talvez um pouco de Trono de Vidro, porque tem essa competição ser mortal e elas têm que lutar, e uns negócios muito loucos lá. Aí, ela é tirada da prisão pra participar da competição. Te lembra alguma coisa? Pois é. Só que ela sai da prisão pra participar da competição para casar com o rei. Falei, farofa, mas cumpre o que promete. Eu dei acho que 4 estrelas no primeiro livro e no segundo, e tô ansiosa pra ler o terceiro. Eu quero saber o que vai acontecer. Acho que são 4 livros no total, então faltam 2. E tem bastante tempo que eu não leio uma fantasia, sim, é uma fantasia. Tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Então ela tem um par romântico ali, tem um triângulozinho amoroso, tem sobrevivência, morte, luta, perseguição, aquela coisa. Vocês sabem do que eu tô falando. Então esse aqui é um forte candidato, porque tem um monte de rosas azuis aqui na capa. Mas vamos ver mais opções. Acaba que Sem Defeitos entra também, porque tem uma rosa aqui na capa, né? Vamos ver o que mais. Nossa, tem um monte, né? Nossa, gente, tem 1000 opções. Mas acho que, o Rei Sol acho que já me pegou, porque eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer a seguir. Tem muitas opções aqui, como Uma Alma pela Metade, Os Caçadores do Coração Perdido, Tudo que Deixamos Inacabado, até mesmo Secretamente Sua, que ela tá segurando um buquê, Uma Impostora Não Foge à Luta. Nossa, tem muitas opções, ó, Ninféias Negras, tudo tem flor. Não sabia que tinha tanta capa de livro assim com flor. Que você só repara quando você vai fazer essas coisas meio doidas, assim, esses desafios. Então, eu vou de Rei Sol, porque tô com vontade de ler fantasia e é bom que eu dou uma adiantada nas séries que eu tô lendo, que eu preciso acabar, que eu tô lendo umas 15 séries ao mesmo tempo. E preciso terminar logo. Então, terceiro livro escolhido. Bora para o quarto sorteio. Peguei aqui. Animais na capa. Tô na dúvida. Não sei se eu reparei algum que tem animais na capa. Vamos para o Scooby. Já começamos o primeiro aqui, tem um animal na capa. Parceira, de L. Hazelwood. Como eu tava falando com vocês, é o segundo volume de Noiva. E, obviamente, eu ia ler, porque eu amei Noiva. Então,
temos aí Parceira. Tem meio que uma guerra, uma rixa entre lobisomens e vampiros, e aí no 1 é uma vampira com um lobisomem, esse aqui eu acho que também vai ser, mas a principal é uma lobisomem, no caso que é Licanos, eles explicam a diferença, que eu não lembro qual que é, mas é uma romantasia. Se você curte, acho interessante. Vamos ver o que é mais que a gente tem aqui com animais na capa. Ó. Gente, será que só vai ter essa opção? Esse aqui tem umas patinhas, né? Eu queria poder clicar na capa, antes podia, depois que o Scooby atualizou não dá mais. Mas não é um animal, são só patas. Ah, ó. Esse aqui, os Caçadores do Coração Perdido, tem uma... Ai, vocês não vão conseguir ver, né? Deixa eu abrir. Tem uma arara e uma cobra na capa deles. E fala que esse livro é para fãs de Indiana Jones e Lara Croft. Eles são arqueólogos e eles são rivais e eles estão em busca de um artefato aí misterioso, perdido. E eles estão competindo com traficantes de artefatos. Então temos provavelmente, Enemies to Lovers, com essa pegada meio selva, caçador, de, tipo assim, deve ter mistérios, deve ter uma descoberta ali, né? Eles vão em uma expedição juntos, tudo custeado por um cara super rico, só que esse rival dela, o cara, ele vai liderar a expedição e ela fica pé da vida porque ela não acha que ela deveria ser subordinada desse cara insuportável, que ela é mais capaz que ele. E nisso aí, né, vai rolar as tretas, eles vão tentar procurar esse artefato, e aí, por aí vai. Vamos ver se temos mais opções. Esse aqui, A Toca das Raposas, tudo pelo jogo, a imagem, assim, de longe, é uma raposa, não é? Ou tô muito louca? Não, tem até os pelos. Mas não sei, né? Tô na dúvida aqui. Ah, ó, esse Amor em Jogo também. Temos uma cabra e 2 gatos. Esse aqui, eu confesso que eu não amo muito o livro da Helena Armas. Na verdade, eu não gosto dos livros da Helena Armas. Porque, carambolas, eu só vejo esse livro aqui, eu não sei. Mas eu achei legal, que é uma coisa meio futebol local, uma cidadezinha pequena. Eu gosto de romance em cidade pequena. E a mulher, ela é toda patricinha, toda fodona, assim, toda cidade grande. E ela vai pra essa cidadezinha e ela é filha de um dono de um clube de futebol. Ela faz uma merdinha lá que viraliza na internet, então ele manda ela pra essa cidadezinha pra, tipo, tomar conta, aspas, dessa equipe de futebol de cidade pequena. Só que é, tipo, pra dar uma animada, eu não sei, o time deve ser deles, né, alguma coisa a ver deve ter, não sei qual que é a relação do time do pai dela com esse time pequeno, mas é um time infantil. Tá até aqui, que ela não esperava que os seus jogadores fossem um grupo de meninas de 9 anos com tutus e uma cabra de estimação. Então, romance fofo, assim, eu não sei. Eu tô bem na dúvida se eu leio esse livro ou não, porque eu não gosto dos livros da Helena Armas, mas eu gostei dessa proposta, bem mais do que eu gostei das propostas dos outros dois, e então eu tô na dúvida, assim, sabe? Se eu leio, se eu vou me arrepender ou não. Então, recapitulando, temos um suspense, um romancezinho clássico, né, bobo, uma fantasia, então eu poderia escolher Parceira, que seria a romantasia, ou eu poderia escolher esse dos Caçadores do Coração Perdido, que é uma pegada meio diferente, né? Porque se eu for pegar desse do futebol, esse aqui, Amor em Jogo, é um pouco meio igual. Vou de Os Caçadores do Coração Perdido, porque tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Acho que vai ter um pouquinho de ação misturada ao romance. Acho que vai ser um pouco mais dinâmico. E esse mês tô precisando de coisa dinâmica porque eu estou saindo de uma ressaca literária. Então, quarto livro escolhido, só temos mais um. O que será que vai sair aqui agora? Vamos ver esse aqui. Capa com montanha. Vamos ligar o Scooby e ver o que tem aqui. Ó, o primeiro já, Parceira, de L. Hazelwood, tem uma montanha. Tem até árvores, né?
Então, é uma opção. Me interessa, já que eu tava meio na dúvida se eu escolhi ela na outra. Vamos ver o que mais tem aqui de montanha. Se a gente vai ter. Persuasão. Seria uma montanha? Acho que não, né? Eu acho que são só árvores e uma grama. Esse aqui com certeza é uma montanha, né? Feita pra mim, que também é um romance de country, meio cowboy, cidade pequena. Também quero muito ler esse livro, muito, muito, muito. Mas é uma série e eu queria dar uma enxugada. É uma série inteira, né? Então eu queria dar uma enxugada nas minhas séries primeiro, antes de ler esse aqui. Talvez eu tenha que fazer um mês só lendo séries, que eu tô lendo séries que eu estou no meio pra poder acabar com isso logo, né? O que mais que tem? Montanha. Para o Lobo, isso aqui é uma montanha, né? Esse aqui é bem interessante. Esse livro aqui é uma recontagem de A Chapeuzinho Vermelho. Aí eu fiquei louca com isso. É uma fantasia dark, então eu fiquei muito curiosa para ler esse livro. Eu amo recontagens, inspiração, eu amo. Ainda mais de contos de fadas, de princesas, essas coisas assim, eu amo. Então, quando eu soube desse livro, eu fiquei louca pra poder ler. Tá na minha lista, ó. Nossa, deve ter uns 2 anos lá. Mas eu fico lendo só lançamento, né? Então, por isso que eu acho legal fazer esses desafios, porque podem sair coisas inesperadas. Então, esse aqui me pega, me pega. Tenho essas opções. Ai, Deus, esse aqui me deixou bem na dúvida, porque eu quero muito ler esse Para o Lobo. E eu peguei 2 livros um pouco mais bobinhos, talvez eu possa pegar esse aqui, ou seria melhor eu pegar o Parceira, que é um livro que eu sei que eu vou devorar, vou ler muito rápido. Ai, acho que eu fiquei muito empolgada, acho que eu vou ler o Para o Lobo, que me deu essa animação de novo de quando eu descobri que esse livro existia. Ai, tô muito empolgada. Então, escolhemos nossos 5 livros da TBR de março. Eu estou lendo Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. E tô gostando até agora, tô no início, não li nem 100 páginas ainda. Tô gostando. E vou ler também o livro do Clube do Livro aqui da minha cidade, que vai ser O Morro dos Ventos Uivantes. Então temos 7 livros aí, meio que na minha lista. 2 eu tenho que ler obrigatoriamente, né, o que eu já comecei. E o do Clube do Livro. E temos essas outras 5 opções pra poder ler. Tô bem animada pra TBR de março, acho que promete. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo durante uma semana lendo os livros dessa TBR de março, aí vocês me deem ideias, ver o que vocês acham, que seria legal um vlog de leitura. Eu acho que se você tá na dúvida do que ler, se tem muitas opções iguais a mim, ou também tá meio desanimada, eu acho que fazer uma coisa diferente assim, mas que seja simples, porque aqui eu só picotei uns papéis, escrevi uns temas da minha cabeça, coloquei num copo e fiquei sorteando, deixa o negócio muito mais legal e muito mais interessante. Vocês viram que saíram livros que eu nunca escolheria pra ler esse momento, mas que quando eu peguei pra escolher me deixou muito animada. E quando eu vi, assim, só passando ali naquela tela do Scooby, eu ficava tipo, um pouco de tanto faz, sabe? Então acho que essa ideia é uma boa opção. E se você testar, ficar interessada, me conta aí nos comentários. Talvez colocar um pouco de acaso nas minhas leituras seja exatamente o que eu preciso. Mas se você viu meu último vídeo, você sabe que sair da ressaca literária não é tão simples assim. Então a pergunta é, isso aqui vai salvar março ou só repetir o caos e o desânimo? Se você ainda não viu o vídeo da minha semana tentando sair da ressaca literária, assiste ele agora, porque ele é praticamente o capítulo 1 dessa história. E esse aqui é o capítulo 2. Um beijo e até o próximo vídeo!